Meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom dia para você, muito bom dia minha irmã, que está conosco na IPP-TV, nessa manhã tão abençoada da vida devocional, onde nós acabamos de escutar testemunhos, onde nós fomos edificados por essa rica programação que nós temos aqui na nossa igreja. Estou muito feliz nessa manhã de estar convosco. Estou muito feliz por estarmos aqui nesse dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e gostaria, nesse momento de vida devocional, como costumeiramente faço, convidar você, minha irmã, meu irmão, que está aí na sua casa, talvez já em um preparativo para ceiar com seus familiares dentro da sua casa, convidá-los para que esteja conosco nessa manhã, para que possamos ser todos juntos edificados por meio da palavra do Senhor. Convide seu amigo, sua amiga, o seu familiar, e esteja conosco nesse momento de vida devocional, onde Deus irá falar conosco por meio da sua palavra. Nós vamos fazer uma palavra de oração, proferir uma palavra de oração, para que o Espírito Santo nos conduza na direção e na explicação daquilo que o Senhor tem para conosco por meio da sua palavra. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta manhã de vida devocional na IPP-TV, meu Pai. Obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã, que está agora nos assistindo por meio desse canal abençoado, Pai. E obrigado a Deus porque estamos chegando ao final de um ano, estamos chegando ao final, Pai, de um período, ó Deus, onde que muitas lutas e desafios aconteceram, Pai. Mas o Senhor esteve conosco, a Tua mão, a Tua destra mão de força e poder esteve, Pai, sustentando as nossas vidas. Em especial, Pai, nessa véspera de Natal, onde comemoramos o maior presente, que é o nascimento do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor venha trazer, ó Deus, Pai, alegria, que o Senhor venha trazer, ó Deus, refrigério, restauração na vida e no coração de cada um dos Teus, Pai. Que o Senhor fale conosco nessa manhã, que o Senhor ministre aos nossos corações, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu quero encorajá-los, eu quero provocá-los para que vocês possam colocar no nosso chat os pedidos de oração, os pedidos que você tenha a fazer a Deus para que possamos estar juntos orando. E que nessa manhã, meus irmãos, tudo aquilo que os seus pedidos, as suas orações têm sido alvo do seu clamor, coloque para que possamos juntos clamar a Deus. Nós estaremos ao final da nossa programação daqui da vida devocional, estaremos orando juntos e clamando a Deus. Amém? Meus queridos, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 18. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 18. Vamos estar lendo juntos a palavra do Senhor, que assim nos diz. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que a coabitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua mulher, pois o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua mulher. Contudo,
não coabitou com ela enquanto ela não deu à luz o filho primogênito. E José o colocou o nome de Jesus. Amém? Meus amados, meus irmãos, minhas irmãs, dia 24, como hoje, véspera de Natal, o que naturalmente acontece no meio da sociedade, no meio das famílias, é aquele agrupamento, aquele ajuntamento, para que todos possam, unidos, confraternizando, celebrar a famosa ceia de Natal. É claro que em meio a tempos de pandemia, a tempos de isolamento social, esse cuidado deve ser redobrado para que todos possam ter essa segurança de eventualmente estar com seus, mas que não haja problemas oriundos desse vírus que temos enfrentado nos dias atuais. Porém, em termos práticos, em termos gerais, é o momento de ajuntarmos pessoas que estão longe, pessoas que estão perto, familiares com quem nós conversamos muito, aqueles que pouco tecemos palavras. Há um ajuntamento em volta de uma mesa, aquela mesa muito farta, com frutas, com alimentos. Então há aquele ajuntamento para que possamos juntos celebrar o Natal, o nascimento de Jesus. Mas é importante, meus queridos e minhas queridas, também nesse momento, entendermos o significado do Natal. Muitas casas, naturalmente, elas colocam algumas ornamentações características do Natal, eventualmente uma árvore de Natal, traz aquele momento alusivo. Mas o que quero chamar a sua atenção nessa manhã é sobre o real significado do Natal. A palavra do Senhor nos diz que o nascimento de Jesus aconteceu de uma forma miraculosa. O nascimento de Jesus, ele veio exatamente para que aquele elo entre Deus e o homem que havia sido quebrado por meio do pecado, pudesse ser restabelecido. A palavra do Senhor nos diz que os profetas anteriormente, principalmente Isaías, já profetizava a vinda do Messias. É interessante, meus amados irmãos, que quando nós começamos a ler sobre o nascimento de Jesus, algumas lições podemos trazer para os nossos dias atuais. Vamos lá. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento, antes que coabitasse, achou-se grávida. Imagina os irmãos que José e Maria, eles estavam ali naquele enlace matrimonial. Maria estava sendo prometida a José, então havia aquele compromisso, aquela responsabilidade mútua. Mas a palavra do Senhor nos diz que Maria estava grávida. Grávida não de uma forma natural, mas de uma forma miraculosa, porque aquilo que era gerado no seu ventre era obra do Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que então José, seu esposo, ele viu aquela situação e naturalmente por não compreender, eventualmente por não ter clareza do que estava acontecendo, o que José fez? Para que ela não fosse exposta na sociedade, para que ela não fosse, talvez, motivo de vergonha, ele arquitetava na sua mente a possibilidade de, em um momento que, versículo de número 19, ele a deixasse. Ele deixaria ela porque aquela incompreensão pelo qual ela havia naquele momento, ela estava grávida, e que naturalmente não era dele, mas que era obra do Espírito Santo, aquilo lhe deixou extremamente perturbado. E a palavra do Senhor nos diz, no versículo de número 20, que apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi. Olha aqui, no capítulo de número 1, mostra toda a genealogia de Jesus. E o que acontece? Naturalmente, Jesus Cristo, da linhagem de Davi, e o próprio anjo já coloca uma identidade na vida de José. José, filho de Davi. Não temas em receber Maria. Versículo de número 20. Pois o que nela está sendo gerado é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O que o anjo estava dizendo para José é o seguinte: José, o que está acontecendo nesse exato momento é aquilo que será
a solução e a salvação da humanidade, José. José, não temas em receber Maria, sua esposa, porque o que está sendo gerado dela é fruto do Espírito Santo. E a criança que há de nascer, ela será chamada de Jesus. Por quê? Por quê? Ela salvará o seu povo dos seus pecados. O que estava acontecendo nesse exato momento era o quê? Era um recado da parte de Deus, por meio daquele anjo, dizendo o seguinte: olha, o pecado destroçou, acabou, aniquilou com a raça humana. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um ia para o seu caminho, mas o projeto de Deus não foi frustrado. O projeto de Deus na minha e na sua vida não foi frustrado. Deus já havia arquitetado, Deus já havia sonhado, Deus já havia estruturado um plano redentor que viria por meio de Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz que tudo isso aconteceu para que cumprisse o que o profeta anterior havia dito, que era: eis que uma virgem dará luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. E ao despertar do sonho, o que aconteceu? José fez como ordenar o anjo. Ele recebeu Maria como sua mulher, não coabitou com ela até o nascimento da criança, e que naturalmente, certamente, ele a denominou como Jesus. Meus irmãos, o grande ensinamento que nós temos aqui nessa manhã de vida devocional é a essência do nascimento de Jesus, que é o grande presente de Natal, que é o quê? O perdão, a quitação dos nossos pecados. O perdão dos nossos pecados. Meus irmãos, nós estávamos distantes de Deus, estávamos outrora perdidos, mas o plano de Deus, de Redentor por meio de Jesus, ele veio justamente para dizer o seguinte: os seus pecados, eles foram quitados, eles foram aniquilados no meio daquela cruz. O perdão dos nossos pecados, Jesus com seu sangue vertido naquela cruz, ele trouxe para nós o quê? Vida, e vida em abundância. Então o nascimento de Jesus, que é comemorado no cristianismo, e por muitas pessoas, é justamente o que? Comemoramos o aniversário de um Jesus que ressuscitou, ele está vivo, ele é um Deus verdadeiro, Jesus está vivo, e ele um dia virá buscar a sua noiva. É essa a essência do nascimento de Jesus Cristo que nós comemoramos. Jesus nasceu, por que ele nasceu? Ele tinha uma missão. Jesus ele saiu do seu trono de glória, ele desceu na terra, ele esteve sujeito os mesmos sentimentos humanos, ele chorou, ele se entristeceu, ele se alegrou, ele esteve entre nós, e ele disse para mim e para você: não temas, não temas. Por quê? Porque um dia, ele voltará e há de resgatar o teu povo. A vinda de Jesus é uma verdade. A vinda de Jesus para resgatar o seu povo é uma das maiores máximas, é uma das verdades do cristianismo. E Jesus disse para nós, quando esteve aqui, algo muito interessante: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele estaria conosco. É uma promessa de Jesus para mim e para você. Então Jesus completou, ele nasceu, ele cumpriu exatamente todo o rito que o Pai tinha preparado para com ele. Ele foi circuncidado, ele foi apresentado, ele esteve no meio de doutores ensinando, Jesus esteve no deserto, onde ele foi tentado pelo inimigo das nossas almas, ele produziu milagres para que o nome de Deus fosse glorificado, ele cumpriu exatamente toda a missão dele, ele fez discípulos, ele foi a essência do amor, ele foi a essência da graça personificada, aleluia, e ele nos ensina
a essência do Natal, que é o perdão. O perdão que foi feito naquela cruz nos trouxe de volta. Nos trouxe de volta para Deus. A cruz foi verdadeiramente a ponte que havia sido quebrada entre Deus e nós. Jesus Cristo, Ele reconstituiu. E nessa manhã, e nesse dia 24, aquele perdão, os nossos pecados, eles foram perdoados naquela cruz. Hoje nós estamos com livre acesso ao Pai. Hoje, você na sua casa, você no seu lar, aonde quer que você esteja, você pode falar com Deus, e o Pai te ouvirá. E a essência do Natal, meus irmãos, que é o nascimento de Jesus, e que Ele nos ensinou verdadeiramente o perdão, eu quero nesses minutos aqui dizer para os irmãos e para minhas irmãs, com muito amor, esse perdão que nós recebemos por meio da crucificação de Jesus, o nascimento que nós comemoramos amanhã, e todo esse trabalho missiológico, igual nosso pastor Arival nos ensina, todos nós somos missionários, esse trabalho que Jesus fez, essa missão que Ele completou, nos trouxe o perdão. E nós temos perdoado o nosso irmão? Nós temos perdoado os nossos devedores? Assim como a oração do Pai Nosso muito claramente nos diz? O que eu quero nessa manhã dizer o seguinte: se no Natal nós comemoramos, preste bem, redobre a sua atenção neste momento. Se no Natal nós comemoramos um Jesus que está vivo, e Ele está vivo porque Ele morreu, perdoou os nossos pecados na cruz, ressuscitou, e naturalmente nesse momento de Natal nós ajuntamos os nossos queridos, as nossas queridas. A minha pergunta é, se aquele perdão que me alcançou naquela cruz, se aquele perdão que me deu vida, se aquele perdão que me trouxe da morte, se aquele perdão me tirou das garras do inimigo e me deu vida e vida em abundância, eu tenho perdoado a vida do meu irmão? Eu tenho perdoado a vida do meu familiar? Será que existe no meu coração nessa manhã raiz de amargura, raiz de tristeza ou até ódio contra a vida dos meus queridos, contra a vida dos meus irmãos? Meus queridos, é tempo de celebrar o nascimento de Jesus, mas é tempo de reconstituir os laços que foram o quê? Quebrados. Não, Samuel, eu não vou perdoar porque aquela pessoa, o que o meu esposo, o que a minha esposa, o que o meu filho, aquele parente fez comigo, me machucou muito. Eu sei que você pode estar nessa manhã com o coração muito machucado por eventuais tristezas, eventuais dores que alguém possa ter causado. Mas eu quero aproveitar esse momento de comemoração, de véspera de Natal, para que você peça a Deus condições de perdoar a vida daquele que te fez algo muito mal. O perdão, não é somente uma decisão, é uma obrigação do cristão. O perdão, naturalmente, ele não tira aquela situação passada. Você não esquece aquilo que lhe machucou, mas o perdão te dá algo maravilhoso. Aquilo não te traz mais dor. Vou repetir. O perdão, ele não faz a sua mente muitas vezes esquecer, talvez, daquela situação que foi acometida contra o seu coração, contra as suas emoções. Mas quando você perdoa verdadeiramente em Cristo Jesus, aquela situação não traz mais dor para você nos dias atuais. Por isso, nessa manhã, meus irmãos, eu quero conclamar você que está me assistindo a aproveitar esse momento de confraternização, esse momento onde comemoramos um Jesus vivo, para que você exerça o perdão na vida do seu irmão. O perdão é cura para a sua alma. O perdão é cura para os seus sentimentos. Por isso que nessa manhã, peça a Deus, clame a Deus, chore na presença de Deus,
mas que Deus lhe dê condições de perdoar a vida do seu irmão, da sua irmã. Não termine esse ano, meus irmãos, não termine esse ano tão desafiador que foi para cada um de nós, se nós pudermos chegar e ligar para aquela pessoa e dizer o seguinte: olha, aquilo que você fez contra mim, que foi motivo de dor, que foi motivo de tristeza, que me fez perder o sono, que eu não me alimentava por causa disso, eu decido nessa manhã te perdoar em nome de Jesus. Eu decido te perdoar. Você não tem mais dívida nenhuma para comigo, você não tem mais dívida absoluta contra mim, porque aquele que um dia me perdoou, aquele que um dia perdoou os meus pecados, me ensinou a perdoar você, meu irmão. Aquele que um dia me ensinou o verdadeiro perdão, me fez hoje ensinar e executar o perdão na sua vida. Toda aquela dívida, perdão, meus irmãos, é você ligar para aquela pessoa que te entristeceu e dizer o seguinte: olha, independente se você vai me pedir perdão ou não, independente se você foi convencido do seu erro ou não, eu estou dizendo para você nesse exato momento, você não tem dívida, você não tem nada devendo para mim, porque eu te perdoo. Esse ano, as pesquisas, as evidências têm apontado que um nível de depressão, um nível de ansiedade e até suicídio tem sido acometido no meio da sociedade. Mas eu quero nessa manhã, em nome de Jesus, dizer que o Jesus que nasceu, a história de Jesus ele nasceu, ele criou um cataclisma na sociedade, na história como um todo, porque nós estudamos naturalmente antes e após Cristo, né? É interessante isso, né? O tanto que o nascimento de Jesus, ele causou essa modificação na história. Toda essa modificação na história, que veio por anos e anos, centenas de anos, milhares de anos, e chegou nos dias atuais, é justamente para dizer o seguinte: o nascimento de Jesus não foi em vão. Ele ainda remove montanhas. Ele conhece exatamente as tristezas e as mazelas que têm sido acometidas dentro da sua alma. E aquele nascimento, o cumprimento de absolutamente toda a trajetória de Jesus, foi justamente para dizer algo para você nessa manhã. Ele morreu por você. Não há nada que você faça, não há nada que você possa eventualmente fazer, que vai fazer Jesus amar mais ou menos você. Ele te ama, Ele te ama. Volta para os caminhos, se você assim está longe de Jesus, e perdoa aqueles que têm cometido, aqueles que têm machucado o seu coração, a sua alma. Perdoa. Jesus nos ensinou no nascimento dele, que ele teve uma missão rápida, uma missão uma missão totalmente transformadora, para justamente nos fazer ensinar. Versículo de número 21, ele salvará, parte B, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvou a minha vida e a sua vida, por meio daquela cruz. Ele limpou, ele quitou todas as nossas dívidas. E nessa manhã, aquele mesmo perdão que ele fez em cima dos nossos pecados, é o mesmo perdão que você vai aproveitar hoje. Esse dia hoje nos traz dois ensinamentos especiais. Primeiro, hoje é dia de salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Com a tua boca, se confessares que Jesus é o Senhor, Ele entrará na sua vida, Ele entrará na sua casa. Esse é o primeiro grande presente do Natal. Receber Jesus no nosso coração. Segundo presente de Natal, é você perdoar a vida do seu irmão, da sua irmã, daquele seu parente, que eventualmente você pode estar com ele nessa ceia, ou virtualmente. O perdão que alcançou você um dia, chegou dentro da sua casa, é o mesmo perdão que você tem que fazer para com o seu irmão.
perdoa, porque o maior perdão nós recebemos, o maior perdão nós já temos, agora basta-nos perdoar e exercer esse perdão na vida do nosso próximo. Amém? Vamos orar aqui pelos pedidos de oração. Aqui nós temos alguns pedidos. Peço oração de cura para minha família, peço oração para que Deus, libertação da filha, libertação de outros irmãos, abençoar os ministérios, salvação na vida da família. Vamos estar orando, e eu quero que nesse Natal, Jesus, o nosso Salvador, que um dia nasceu, como não fora lido aqui nessa palavra, e eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, Deus conosco. Que esse Deus conosco, que essa véspera de Natal, que esse Natal possa ser impactado por uma alegria, possa ser impactado por salvação, possa ser impactado por perdão, possa ser impactado por transformação da sua família. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é poderoso, Pai, para transformar e para poder alcançar os nossos corações. Obrigado porque, ó Deus, nós cremos num Jesus, Pai, que nasceu, que viveu entre nós, que morreu, mas ressuscitou e hoje está à destra do Pai. E um dia, assim como ele foi aos céus, ele voltará para resgatar o seu povo, Pai, para podermos levar, para vivermos, Pai, na Canaã celestial, na Nova Jerusalém, Pai. Ó Deus, muito obrigado por esse presente tão glorioso, tão majestoso, que foi o nascimento de Jesus Cristo, Pai. Esse nascimento nos tirou das garras, Pai, de Satanás. Esse nascimento nos tirou, Pai, da lama que nós estávamos afundados, ó Deus. E esse nascimento, Pai, proveu esperança aos nossos corações, esperança no dia de amanhã, e foi se concretizado na cruz do Calvário, Pai. Eu oro pela vida de todos os meus irmãos que estão acompanhando aqui, Pai, esse chat, ó Deus, com seus pedidos, seja de libertação, seja de alcance, seja de transformação, Pai. Vai de encontro, meu Senhor, na vida de cada um desses pedidos, Pai. Restaura, restabelece, Pai. Abençoa, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Cada um desses pedidos, Senhor, cada um desses clamores, cada uma dessas petições, meu Senhor. E que nesse Natal, Pai, possamos exercer, Pai, uma das grandes alegrias que o Senhor nos deu, Pai. Mesmo que seja difícil, mas tão necessário e mandatório, Pai. Que é o perdão na vida do nosso próximo, o perdão na vida do nosso familiar. Em nome de Jesus, Pai, alcança, Senhor, e transforma, quebranta corações, muda pensamentos, Pai, e que tudo seja para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Santo e bendito nome, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Que esse Natal seja um Natal repleto de alegrias, de curas, Pai, nos nossos relacionamentos, e que, sobretudo, Cristo venha reinar em cada um dos lares, de norte a sul, de leste a oeste, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, tenha um Natal repleto de alegrias, de bênçãos e de cuidado de Deus, que a presença do Espírito Santo inunde a sua casa, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém e amém.